What's up, guys? Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live 947, a nossa transmissão ao vivo aqui no Instagram, toda segunda e toda quinta, às 9h47 da noite. E hoje nós vamos falar sobre palavras muito recentes para nós, que é o vocabulário sobre a pandemia. Vamos trazer algumas palavrinhas, assim, algumas expressões relativas à quarentena, ao isolamento social, à pandemia. Renata tá aí, Mariana também, cheguei. Chegou chegando, Mari, thank you very much, obrigado por estarem aqui comigo, viu? Espero que seja proveitoso o conteúdo de hoje. Raíssa tá aí também, thank you very much. Camila acabou de entrar, nossa vizinha, thank you. Vamos falar então hoje sobre vocabulário relativo à pandemia. Algumas palavras, né? Por exemplo, isolamento social, quarentena, máscara. Vamos tratar de algumas expressões, alguns exemplos de palavras que podem ser úteis quando nós estivermos falando de pandemia. Lorenzo está aí, hi Daltro, hello, welcome Lorenzo, thank you for being here, obrigado por estar aqui. Eu espero não sentir calor, eu acho que eu exagerei um pouco na jaqueta, mas aqui está bem frio, a Camila pode confirmar. Embora esteja 16 graus, acredito eu, a sensação térmica, pelo menos aqui em casa, está muito abaixo disso e eu achei melhor colocar um casaco mais reforçado. Mas, enfim, sejam bem-vindos mais uma vez, nós vamos falar sobre vocabulário de pandemia. Vou adiantar uma coisa que eu poderia falar apenas no final, mas eu estou um pouco ansioso para compartilhar isso. Na quinta-feira, nós teremos a presença de uma pessoa muito especial. A live vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma entrevista, na verdade, ou uma conversa para a gente acompanhar. É verdade, viu? Tá frio, a Camila tá confirmando aí. Uma entrevista com uma pessoa aqui da nossa cidade, aqui da cidade onde eu moro ainda, né? De Concórdia, do oeste de Santa Catarina, né, para quem nos acompanha de repente de outra parte do país, e que teve uma experiência muito legal. Essa pessoa é minha amiga, chama-se Marina, ela era ou é ainda pesquisadora da Embrapa e ela teve uma experiência de trabalho na NASA nos Estados Unidos, então uma concordância aqui da nossa terrinha que esteve presente, né, nos escritórios, nos laboratórios, enfim, da NASA nos Estados Unidos, e vai falar um pouquinho pra gente sobre como o inglês ajudou ela a chegar lá e qual foi a experiência dela, né, de trabalho na NASA lá em the United States, né, nos Estados Unidos. Então, quinta-feira às 9h47 a Marina vai estar aqui para compartilhar experiências, né, falar sobre a importância do inglês, como é que foi a experiência para ela, o que ela aprendeu e tudo mais. Esse vai ser o conteúdo da nossa próxima quinta-feira, que eu poderia falar só no final, mas como eu disse, eu estou ansioso para conversar com ela, saber das novidades, e eu acho que vai ser um encontro bem legal, eu queria compartilhar isso com vocês. Então, quinto conteúdo, na verdade, não é exatamente, né, um conteúdo sobre gramática, vocabulário, mas sim, eu vou trazer a Marina, que vai estar, Marina Deprá, o sobrenome dela, vai estar aqui na quinta-feira para falar sobre a experiência dela na NASA nos Estados Unidos. Ok? Muito bem. Como eu disse para vocês, a Nete tá aí, Leandro, Malaki, thank you very much, obrigado por estarem aqui, viu? Vou trazer então hoje vocabulário sobre a quarentena, o vocabulário sobre a pandemia, né? Algumas palavrinhas em inglês relativas a esse momento que nós estamos passando, para ampliar o nosso vocabulário, trazer expressões novas e, é claro, melhorar o nosso inglês. E a primeira delas é exatamente a palavra quarentena, que em inglês é quase igual ao português. Nós vamos pronunciar quarantine, quarantine, né? Quarentena em inglês, quarantine, quase igual ao português, com exceção da letra E no final e da letra A aqui também depois do R, né? Pronúncia quarantine. E o exemplo que nós trouxemos é: Stay physically active during quarantine. Fique fisicamente ativo durante a quarentena. Leandro tá aí, cardiologista, vai me apoiar, não é mesmo? Stay physically active during quarantine. Fique fisicamente ativo durante quarentena. Isso não quer dizer que eu estou fisicamente ativo durante a quarentena, mas é o exemplo que eu trouxe, embora eu tenha tentado, inclusive. Então, vocabulário, né? Quarantine, quarentena em inglês, na frase Stay physically active
during quarantine, né? Fique fisicamente ativo durante a quarentena. Essa é a primeira palavra, quarantine, bem facinho, né? Quarantine. Segunda palavra é coronavirus, que ficou famoso aí num vídeo, né? Que circulou, bem engraçado, com uma pronúncia, né? Coronavirus, igual ao português, quase, né? Com exceção de que o o I aqui, né? Terá som de I. Coronavirus, virus, ok? Quase igualzinho, só muda a pronúncia aqui do I, né? Coronavirus. Alright, Mr. Andrade. Obrigado, Leandro. Thank you. Por exemplo, my cousin tested positive for the coronavirus. My cousin tested positive for the coronavirus. O meu primo testou positivo para o coronavírus. Ok? Mais uma vez, my cousin tested positive for the coronavirus. Ok? Segundo vocabulário, então, coronavirus. Próximo, esse bem tranquilo, né? Nós vamos mais ter que, de repente, lembrar do número 19 em inglês. E a forma de falar a Covid-19, né, em inglês é COVID-19. COVID-19. Teremos apenas um D mudo, né? Nós colocamos esse I no D mudo em inglês, não é Covid, como a gente fala aí em português, mas sim COVID-19. Então, número 19, 19, e o D aqui mudo, COVID-19. Por exemplo, wash your hands and be free of COVID-19. Wash your hands and be free of COVID-19. Lave as suas mãos e esteja livre da Covid-19. Wash your hands, lave as suas mãos, and be free of COVID-19. Esteja livre da Covid-19, ok? Então, Covid, D mudo no final, e o número 19 em inglês, que é 19. Então, COVID-19. Wash your hands and be free of COVID-19. Próximo. Bem, essa, embora não seja apenas, né, para a Covid-19, a Covid-19, a palavra disease é doença em inglês, ok? Disease, e se refere a qualquer doença, né? Essa palavra é traduzida em inglês como disease, doença. Por exemplo, COVID-19 is a very contagious disease. Mais uma vez, COVID-19 is a very contagious disease. Então, a Covid-19 é uma doença muito contagiosa. Aproveitamos até para prestar atenção na palavra contagious, que é contagioso ou contagiosa em inglês. Então, mais uma vez, COVID-19 is a very contagious disease. A Covid-19 é uma doença muito contagiosa. Alright? Então, COVID-19 e a palavra contagious também, além de mais uma palavra nova aqui para nós, disease, para doença. Alright? Próximo, next. Hand sanitizer, para álcool gel. Nós até já falamos disso numa postagem aqui no perfil do Inglês da Universidade, né? Então, para falar álcool gel em inglês, eu vou usar a palavra hand, que é mão, e sanitizer, hand sanitizer, para álcool gel. Não sei se alguém vai entender falar alcohol gel em inglês, de repente não. É muito mais comum, muito mais seguro usar esse vocabulário aqui, né? Hand sanitizer vai ser o álcool gel. E o exemplo é always carry hand sanitizer with you. Always carry hand sanitizer with you. Sempre carregue, sempre leve álcool gel com você. Always carry hand sanitizer with you. Quando eu vou falando dos exemplos aqui, de repente é interessante vocês irem repetindo, né? Uma forma de praticar. Então eu leio, vocês podem repetir depois de mim. A gente vai internalizando esses exemplos juntos, alright? Então, mais uma vez. Always carry hand sanitizer with you. Sempre leve, sempre carregue álcool gel com você. Ok? Good. Próximo, duas palavras na verdade, né? Epidemic and pandemic, que é epidemia ou pandemia em português, né? A primeira epidemic, a segunda pandemic. Epidemic, pandemic. Qual que é a diferença de uma e outra? É isso que nós vamos ver no exemplo que eu trouxe aqui.
É só ele passar para frente. Se quiser, não quer, ok. Ai meu Deus, aqui, ok. O exemplo é: A pandemic is an epidemic that's spread over multiple countries and or continents. Mais uma vez. A pandemic is an epidemic that's spread over multiple countries or continents. Traduzindo, uma pandemia é uma epidemia que se espalhou sobre muitos ou múltiplos continentes, né? Países ou continentes, né? Uma pandemia é uma epidemia que se espalhou sobre múltiplos países ou continentes, né? Então até a diferença técnica está nesse exemplo aqui. Mais uma vez, a pandemic is an epidemic that's spread over multiple countries or continents. Essa está um pouquinho longa, eu vou repetir mais uma vez, né? Vocês podem me acompanhar aí. Vamos lá. A pandemic is an epidemic that's spread over multiple countries or continents. Ok? Então, uma pandemia é uma epidemia que se espalhou sobre múltiplos países ou continentes. Alright? Então, duas palavrinhas novas aqui, de repente, né? Pandemic and epidemic. Posso chamar atenção também para o verbo spread, né, que é o verbo espalhar, muito comum também, né, para falar de epidemia, o verbo spread. Podem anotar aí, é o verbo espalhar em português. Spread, especialmente falando de doenças, né, contagiosas, como é o caso da COVID-19. Alright? Mais uma palavrinha para a gente colocar na nossa lista é social isolation. Social isolation, ou isolamento social. E o exemplo é: Social isolation is saving thousands of lives. Social isolation is saving thousands of lives. O isolamento social está salvando milhares de vidas. Então, social isolation is saving thousands of lives, ok? Social isolation. O isolamento social está salvando, né, com ing aqui, o nosso gerúndio, milhares de vidas, né? Interessante que quando eu quero falar milhares, eu vou pegar a palavra mil, que é thousand, e vou colocar S. Se eu quiser dizer centenas, vou pegar a palavra hundred, que é 100, e vou colocar a letra S para falar hundreds. Hundreds para centenas e thousands para milhares, ok? Seguindo essa ideia de social isolation, we have social distancing. Social distancing, que é o distanciamento social, né? A palavra distanciamento aqui representada com o acréscimo de ing, né? Social distancing. Eu já vou falar por que não é gerúndio aqui, né? O que o ing está fazendo aqui. Mas vamos ver o exemplo primeiro. Social distancing needs to be respected. Social distancing needs to be respected. O distanciamento social precisa ser respeitado, ok? Social distancing needs to be respected. Por que do ing, né, para distanciamento, se não é um verbo no gerúndio? Nós vamos ver de repente mais para frente que há algumas palavras formadas com ing e que não são necessariamente verbos no presente contínuo ou no gerúndio, né, que é o ando, endo, indo em português. Há algumas palavras com ing que são substantivos na língua inglesa, ou seja, são nomes de coisas, né, são palavras que dão nome a alguma coisa. Outros exemplos, né, que estão bem presentes nos livros de inglês, inclusive no que eu uso. Leitura é reading. Escrita é writing. Que mais? Fala, speaking. Ensino, teaching. Aprendizado, learning. Então nós não temos algumas palavras para denominar certas coisas. Em inglês nós podemos formar substantivos utilizando ing. Lembrei de outro, por exemplo, se eu quiser falar em entendimento, eu vou falar understanding com o ing no verbo understand, para criar essa palavra
entendimento. É claro que isso não vale para tudo, né? Temos alguns casos, a exemplo do distanciamento, né? O distancing, que vai ing, e nesse caso é um substantivo e não um verbo no gerúndio, ok? Tem uma pergunta da Sofia Luiz. Com licença, teacher, qual o tema da live? Ah, que amor. Sofia, thank you for being here. Obrigado por estar aqui. O tema da live é vocabulário sobre quarentena, pandemia, isolamento social. Estamos falando de algumas palavras em inglês que tratam desses assuntos, né? Ou deste assunto que é a pandemia, a quarentena, alright? Então, a que nós estamos vendo agora é social distancing, que é o distanciamento social. Próximo, next. Outbreak. De repente, esse aqui é um pouquinho menos comum, né? No vocabulário da maioria dos alunos, né? Outbreak é a palavra surto. Outbreak, outbreak. E o exemplo com essa palavra é: The outbreak was first identified in Wuhan, China, in December 2019. Mais uma vez, the outbreak was first identified in Wuhan, China, in December 2019. Então, o surto foi primeiro identificado na cidade de Wuhan, na China, né, em dezembro de 2019. Outbreak para a palavra surto. Vamos pronunciar mais uma vez para identificar bem certinho a pronúncia das palavras. The outbreak was first identified in Wuhan, China, in December 2019. Né? Aqui nós vamos separar o ano em duas partes, falar 2019 e a forma como nós falamos os anos em inglês. Falamos disso numa outra live, né? Não faz muito tempo, mas sempre que eu tiver um ano, né, eu posso separar ele em duas partes e falar 2019 em inglês. Fica mais fácil do que falar 2019 de repente. Ok? Então, mais uma vez, the outbreak was first identified in Wuhan, China, in December 2019. Ok, então, outbreak para a palavra surto. Próxima, algo que todos estamos utilizando, ou pelo menos espera-se que estivemos, né, utilizando, é a palavra face mask, ou se eu preferir apenas mask, né, para falar de máscara, eu também posso dizer face mask. E o exemplo é: Don't forget to wear your face mask when you leave home. Don't forget to wear your face mask when you leave home. Não esqueça de usar a sua máscara quando sair de casa. Mais uma vez, don't forget to wear your face mask when you leave home. Ok? Não esqueça de utilizar a máscara ou de usar a máscara quando sair de casa. Alright? Não esqueçam de usar a máscara. Don't forget to wear your face mask when you leave home. Ok? Good. Temos mais algum? Ah, não. Thanks for watching and stay safe. Obrigado por assistirem e fiquem seguros, né? Se cuidem. Vamos só dar uma revisadinha então para recapitular, até para passar para quem não chegou desde o início, mas pode dar uma olhadinha então no vocabulário sobre quarentena agora. Então esse é o conteúdo de hoje, né? Começamos com a palavra quarentena, que em inglês é quarantine, quarantine. O exemplo foi: Stay physically active during quarantine. Fique fisicamente ativo durante a quarentena. Stay physically active during quarantine. Segunda palavra que vimos hoje foi coronavirus. Coronavirus. E o exemplo era: My cousin tested positive for the coronavirus. O meu primo testou positivo para o coronavírus. My cousin tested positive for the coronavirus. Próximo vocábulo que vimos hoje foi o COVID-19. COVID-19, muito parecido com o português, apenas o D é mudo em inglês, não é Covid, é Covid, Covid com D mudo, e o número 19 que é 19, COVID-19. O exemplo de hoje foi: Wash your hands and be free of COVID-19. Lave as suas mãos e fique livre, esteja livre da COVID-19, né? COVID-19. Próxima palavra que vimos foi disease, para doença, disease,
ok? A palavra doença em inglês, disease. O exemplo era COVID-19 is a very contagious disease. A COVID-19 é uma doença muito contagiosa. COVID-19 is a very contagious, talvez um vocabulário novo aqui, né? Is a very contagious disease. A COVID-19 é uma doença muito contagiosa, ok? Próxima palavra de hoje foi hand sanitizer, para álcool gel. Hand sanitizer. O exemplo foi always carry hand sanitizer with you. Always carry hand sanitizer with you. Sempre leve, sempre carregue álcool gel com você, alright? So, always carry hand sanitizer with you. Temos aqui o verbo carry, que é carregar, levar, transportar, né? Então, sempre leve, carregue e transporte álcool gel com você. Próxima palavra que foi vista hoje ou duas palavras nesse caso, né? Epidemic, para epidemia, e pandemic, para pandemia. O exemplo trata da diferença entre uma e outra, né? E a frase é: a pandemic is an epidemic that's spread over multiple countries or continents. Então, uma pandemia é uma epidemia que se espalhou sobre múltiplos países ou continentes, né? A pandemic is an epidemic that's spread over multiple countries or continents, alright? O Mar Monteiro falou que faltou lockdown. É verdade, faltou lockdown, que é o... Eu sempre esqueço a palavra em português. É o isolamento, né? É o... Como é que diz? Confinamento, essa é a palavra. Lockdown para confinamento. Outro dia a Mala que me ajudou, né? Eu tinha esquecido também. Bem lembrado, a palavra lockdown para confinamento, né? Essa foi mais absorvida pelo português. As pessoas têm falado em lockdown, né? Na imprensa, no noticiário, até né? Nas publicações na internet, falado em lockdown, que é confinamento em português. Bem lembrado, obrigado. Eu tinha deixado lockdown de fora, né? Ou de repente pensei que tivesse mais assimilado ao português, mas é uma palavra importante. Lockdown para confinamento. Thank you, Mar Monteiro. Thank you very much. Próxima foi social isolation, ou isolamento social, né? Social isolation. O exemplo era social isolation is saving thousands of lives. Social isolation is saving thousands of lives. O isolamento social está salvando milhares de vidas. Próxima dessa revisãozinha rápida para terminarmos a live é social distancing. Social distancing, que é distanciamento social. O exemplo era social distancing needs to be respected. Social distancing needs to be respected. Então, o distanciamento social precisa ser respeitado, right? Social distancing needs to be respected. Próxima, outbreak, para surto, né? Outbreak, e o exemplo era: the outbreak was first identified in Wuhan, China, in December 2019. Então, o surto foi primeiro identificado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, né? The outbreak was first identified in Wuhan, China, in December 2019. Alright, próximo, face mask, máscara, né? Ou apenas mask, se preferir, não precisa utilizar face mask ou mask. O exemplo era: don't forget to wear your face mask when you leave home. Don't forget to wear your face mask when you leave home. Não esqueça de utilizar a sua máscara quando sair de casa, ok? So, face mask. E thanks for watching and stay safe. Obrigado por assistirem e fiquem seguros, se cuidem. Essa é a mensagem, né? Além do vocabulário que a gente utilizou hoje para falar de pandemia, de quarentena em inglês. Eu quero convidá-los de novo para a live de quinta-feira, nesse mesmo horário, 21h47. Nós vamos começar a nossa live na 947. E como eu disse no começo, vou reforçar para de repente quem chegou depois, nós vamos ter uma entrevista de uma brasileira muito especial, minha amiga do coração, que teve uma experiência de trabalho muito legal na NASA.
nos Estados Unidos. Ela trabalhava na Embrapa, né, naquela época, não sei se ela ainda continua lá, não tenho certeza. Ela trabalhava na Embrapa como pesquisadora, né, e teve um convite para trabalhar na NASA por um período de tempo, né, nos Estados Unidos, e vai falar para a gente sobre a experiência dela lá, como foi na NASA, né, como o inglês ajudou ela a conseguir essa oportunidade lá fora, e como é que foi a experiência, né, com a língua, com o local de trabalho, com o convívio com as pessoas. Vai ser uma entrevista muito legal. Vocês são convidados para participar na próxima quinta-feira, às 21h47. Nós vamos fazer diferente, né? Nós vamos trazer, inclusive, de vez em quando, algumas pessoas para darem entrevistas sobre a importância do inglês enquanto fator de transformação das suas vidas, como é o caso da Marina, que conseguiu esse trabalho na NASA graças ao fato de falar o idioma, né? E vai trazer algumas histórias bem legais pra gente. Luísa tá aí. Oi, Daltro, seu lindo, saudades. O melhor facilitador do Edge 2018. Thank you very much. Obrigado. Olir, thanks a lot, Mr. Daltro. Thank you for being here. Obrigado por estar aqui. É uma alegria ter vocês aqui. A Fer tá aí também. Um beijo, Fer. E nós nos vemos então na quinta. Amanhã, terça-feira, nós vamos estar no YouTube, que é uma live que nós temos feito lá, né, no nosso canal Inglês da Universidade, lá no YouTube, toda terça, às 21h47 também. E voltamos então aqui no Insta na quinta para essa entrevista que eu comentei com vocês. A Fer está dizendo hello, miss you, me too, miss you a lot. Fernanda Gotten está aí também, mandando beijo, beijo, Fer. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado por estarem aqui mais uma vez, uma alegria ter vocês comigo nessas transmissões, apesar do frio. Esse casaco que agora me deu um pouco de calor, mas eu não posso tirar porque a minha camisa, ou a minha camiseta, não é das mais bonitas. Mas enfim, nós nos encontraremos na quinta-feira, aqui, ou amanhã, na terça, nas 21h47 no YouTube. Alright? Thank you very much. I'll see you on Thursday here and tomorrow on YouTube. Take care, se cuidem and good night. Boa noite.